Nossa próxima aula agora, esse slide, onde nós vamos dar a continuidade sobre esta apostila de modelos mentais do nosso curso de PNL, reforçando você que é o nosso aluno, que você tem aí a sua senha para entrar no portal, baixa ali os livros, baixa ali o que está sendo colocado para que você possa estar cada vez mais inteirado a respeito de programação neurolinguística, ok? Nós vamos falar aí agora sobre as emoções não estão dissociadas da linguagem, pelo contrário, emoções são comportamentos humanos carentes de todo o aparato do circuito cerebral, codificadas pela linguagem, a fim de interpretar aquele momento e expressar o sentimento. Lembrando a você que, quando nós falamos a respeito de linguagem, nós não estamos falando apenas daquela linguagem que é verbalizada. Algumas pessoas têm uma dificuldade, porque logo pensam que a linguagem é aquilo que você verbaliza e tão somente isso, e não é. A linguagem, ela é não verbal e verbal. Inclusive, a linguagem não verbal é o que o nosso cérebro faz mais a captação, a linguagem não verbal. Agora, pelo contrário, emoções são comportamentos humanos carentes de todo aparato do circuito cerebral. Vou te explicar uma situação que ocorre no ser humano, para que você tenha uma compreensão ainda maior a respeito dessa situação. Desde o ventre da mãe, todo ser humano já entra em uma formação neural, formação física, e esta área chamada sensação é uma área que a criança no ventre da mãe, através de suas redes neurais, ela já consegue identificar por meio de sensação alguns sentimentos. Tipo, se ela é amada, a sua rede neural, já a partir do terceiro mês dentro do ventre da mãe, já consegue identificar dentro de uma linguagem neural, porque a criança no ventre não conhece nenhuma linguagem falada, não conhece nenhum idioma. Essa criança vai passar a conhecer o idioma à medida que ela nasceu, começou a observar, começou a preencher o seu banco de dados de memória visual, auditivo, e ela observando a comunicação, através de gestos, a criança já começa a se comunicar até que ela chega no aprendizado da fala, onde ela começa então a expressar o seu pensamento através da fala, as suas emoções através da fala, mas até então você vai observar no mundo dos recém-nascidos que a sua linguagem é toda não verbal. Um choro de fome, um choro de dor, um choro de manha, um choro para chamar atenção, um dedinho que é esticado, o bracinho que é dado para que o outro pegue no colo. Enfim, são todas linguagens não verbais, mas ela está tentando se comunicar com as demais pessoas. Porém, nas suas redes neurais, já há uma informação de que ela foi aceita, amada, e agora o que vai ser construído é o preenchimento desse banco de dados ao longo da sua vida inteira. O mesmo ocorre com uma criança que é rejeitada no ventre. Esta criança que é rejeitada no ventre, mesmo que ela nasça e ela dali em diante passe a ser totalmente aceita, totalmente amada, já há um registro em suas redes neurais de uma rejeição. E essa rejeição, ela vai ser trabalhada no seu circuito cerebral e ela pode ser aumentada durante a vida de acordo com os impactos que essa criança vier a tomar. Então, se essa criança tem uma continuidade de rejeição na vida, isso aí vai se transformar
em alimento no seu banco de dados, que vai se transformar em pensamento, vai se transformar em atitude, vai se transformar em emoções e vai se transformar em uma área que nós vamos falar muito, que é sobre os valores internos. Então, esta criança, uma vez rejeitada, e tem uma continuidade de rejeições, eu quero que você imagine como se fosse um banco de dados ou uma caixa d'água que estava rasa de água, comparado no ventre da mãe, e essa água foi enchendo, 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 enchendo e vai construindo. Então, há situações em que a programação neurolinguística vai trabalhar para esvaziar essa caixa d'água de rejeição, o exemplo dado aqui, e comece a encher essa caixa d'água com a aceitação. Então, todo esse processo é feito em programação neurolinguística, trabalhando aí várias áreas da vida do ser humano, com exercícios que são propostos. Inclusive, nossos alunos receberam no grupo de WhatsApp um exercício, nós vamos ter uma aula particular a respeito desse exercício, e dentro desse exercício você começa aí, com os passos sugeridos, a trabalhar mudanças dentro das áreas da sua vida em que são necessárias as mudanças. Então, lembrando para você que toda a nossa comunicação passa por várias etapas que são complexas, várias etapas que vão trabalhando todo o nosso ser, tá bom? Vamos aí para o próximo slide. Olha, a influência comportamental nesse ponto se dará em face de qual modelo mental a pessoa constituiu os seus sentimentos. Aqui eu abri o leque para 2 tipos de pessoas, ou 3. Uma, amada, aceita desde o ventre, continuidade de amor, porém, pode haver algumas oscilações na vida? Pode. Essa pessoa pode sofrer um impacto de bullying, que traduzindo é uma rejeição. Se a pessoa ali foi feita de chacota numa escola, e aí há inúmeras brincadeiras. Então, isso daí pode gerar nela um impacto de rejeição? Pode. Agora, uma pessoa que foi rejeitada no ventre, quando a mãe dá à luz e vê o filho ou a filha e passa a ter uma aceitação extrema, o amor ali aflora e ali dá uma continuidade de amor, existe esse registro de rejeição, vai trabalhar como um tipo em uma área de modelo mental. Então, por exemplo, esta pessoa pode se sentir rejeitada em vários ambientes e ser coisa da cabeça dela. Pode, por quê? Porque o seu modelo mental já é preparado para ser rejeitado. Então a pessoa vive em torno dessa situação. Agora, existe aquela pessoa que sofre mais impactos de rejeição. Vou te dar um exemplo aqui. Uma mãe que rejeitou no ventre, deu à luz, pegou a criança e deixou dentro de uma lixeira. Essa criança tem algumas informações? Tem. Essa criança, vamos dizer que foi parar no orfanato, não foi bem cuidada no orfanato, aí ela foi adotada, não foi bem cuidada pela sua família de adoção. Então são vários impactos que vão trazendo um alimento para que este modelo mental seja fortalecido. A mesma situação que eu te falei agora há pouco, a respeito de uma alusão a uma caixa d'água. Se o histórico dessa pessoa traz vários impactos de rejeição, a nossa função é trabalhar uma nova programação que vai trabalhar no seu sistema nervoso, trabalhar uma nova linguagem, seja ela verbal e seja ela não verbal. Então, estes procedimentos sendo tomados, lógico, você não vai ver tudo em um mês, tudo na aula de hoje. Então, por isso que o curso tem os seus passos a serem dados, os exercícios a serem aplicados, para a gente ir trabalhando cada área da vida da pessoa. Merece, você vai trabalhar com essa ferramenta? Merece você escutar a pessoa, saber o histórico desta pessoa, e aí, com certeza, você vai adquirir toda essa situação aí para
trazer as resoluções corretas que precisem ser feitas, tá bom? Então, a gente vai continuar falando aqui, ó, a chance de uma criança reproduzir o mesmo comportamento na fase adulta. Então, por exemplo, uma criança rejeitada, ela pode rejeitar também as demais pessoas. Então, isso daí ela vai receber por genética, vai estar nas suas redes neurais. Esta criança, ela vai aprender com o comportamento, e o comportamento nos ensina muito. Esse comportamento, ele trabalha na psique do ser humano, trabalha nesta programação. Então, por exemplo, uma pessoa que vive com um modelo mental de tristeza, ela pode desenvolver depressão. Lembrando que tristeza é uma situação, depressão é outra. Uma pessoa que vive uma situação de agressividade vai ter o seu banco de dados cheio de raiva. Então, esse banco de dados cheio de raiva, a pessoa vai desenvolver vários pensamentos, várias atitudes, e o seu organismo vai trabalhar em cima dessa situação. Vai trabalhar em cima da sua situação de raiva, vai trabalhar em cima da sua situação de agressividade. Uma pessoa com pânico, e aí vai gerar o quê? Medo. Então são pessoas que muitas delas você vai trabalhar uma programação, e essa pessoa que anteriormente não dava conta de andar de elevador, passa a andar de elevador. A pessoa não andava de avião, passa a andar de avião. Então o medo, ele pode ser trabalhado como um tipo de mentalidade que vai fazer parte de um modelo mental, e a pessoa muitas vezes vai ser governada somente pelo medo. Não faz nada porque tem medo. Não sai na rua porque tem medo. Não sai no sol porque tem medo do sol. Não sai na chuva porque tem medo da chuva. Então, são níveis que nós vamos observando de cada ser humano para outro e sendo trabalhado. Então, na programação, até estava pensando a respeito dessa situação, porque a gente está querendo abrir o quanto antes um curso de psicanálise infantil. E estudando sobre a área, nós observamos na nossa cultura no Brasil, talvez agora não, mas já há um tempo, que muitas pessoas, quando vão fazer o seu filho dormir, começam a cantar algumas músicas que, se você lembrar de algumas delas, você pode até acrescentar um repertório só para uma análise. Uma delas diz: boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, imagine um ser humano com a sua formação em crescimento, ouvindo essa situação. Como é que o sistema nervoso dessa criança vai se comportar ao longo da sua vida? Quais são as imagens mentais que estão sendo criadas nesta criança? Quais são as imagens verbalizadas que ela está criando através dessa situação? Então, você percebe que coisas pequenas que muitas vezes nós deixamos para lá está abastecendo o banco de dados, ok? Daqui um pouquinho a gente dá continuidade aí a mais uma